Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 16. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Senhor, te damos graças pela tua palavra, e esperamos que o Senhor venha vivificá-la e confirmá-la em nossas vidas, pois nós só podemos falar a palavra, e somente tu podes confirmá-la e vivificá-la, Senhor. Cremos no teu poder e na tua justiça e no teu amor e na tua palavra, por isso estamos aqui nesse instante, ó Pai, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que tudo que falemos aqui seja o Senhor falando aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. A leitura foi Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao verso 16. Se vocês quiserem lembrar dessa mensagem que vamos ter dentro de um curto prazo, esperamos assim, podemos dizer fé incomum para coisas incomuns. Fé incomum para alcançar coisas incomuns. Sobrenatural é incomum. Agora, as coisas comuns são alcançadas através de uma fé comum, mas as coisas incomuns, que são, por certo, sobrenaturais, só se podem alcançar através de uma fé incomum. Existiria, porventura, fé comum? Sim, desde que uma mensagem tem passado, Deus tem enviado um outro mensageiro, uma mensagem fresca e nova,
Aquela que passou se tornou uma mensagem comum e que não exige nenhum esforço, não exige nenhum sacrifício para ser obedecida, para ser crida. Ninguém sofre para obedecer a mensagem de Lutero hoje. Não é sacrifício ser luterano. Não é sacrifício para ninguém ser metodista, wesleyano. Mas no tempo de Lutero, ser luterano era enfrentar mesmo a morte. E exigia uma fé incomum para aquele dia. Agora, as pessoas que têm fé comum, por certo, elas são pessoas comuns também. Comuns com as coisas do mundo, com as coisas naturais. Mas Deus tem nos dado um desafio nesta era. Ele tem nos desafiado a crermos em Sua palavra de uma maneira total, absoluta. Não em parte. Porque o que tem vindo agora não é em parte. É perfeito. Se é a palavra de Deus em sua totalidade, então é perfeito. O que é em parte seria aniquilado. 1 Coríntios 13. Por isso a igreja nunca mais poderá sobreviver e permanecer livre do adultério, do pecado e de tantas outras coisas, se ela se basear apenas nos dons. Porque os dons são coisas em parte. E disse Paulo, quando viesse o que é perfeito, o que em parte seria aniquilado. E o profeta responde em perguntas-respostas, que o que é perfeito é a mensagem, é a palavra. Amém? Mas, irmãos, vamos ver algumas pessoas incomuns, algumas coisas incomuns através da mensagem. Na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, nós encontramos o profeta dizendo: vamos ver algumas das coisas incomuns, como eu terminei de falar. Qual era a atração bem antes do julgamento atingir o mundo e destruí-lo com água? Você sabe que a terra sofrerá 3 batismos. E ela já tem sofrido 2 deles, dos 3. O primeiro foi o dilúvio, a água. O segundo foi o sangue, a morte de Jesus Cristo. O terceiro será o fogo. Agora nós devemos sofrer individualmente esses 3 batismos. Água para a justificação da nossa fé, para uma boa consciência, sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E também a fé no sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado, porque não é propriamente a água que nos lava. Isso é para uma boa consciência, disse São Pedro, mas é a nossa fé no sacrifício de Jesus que nos perdoa. Nós damos testemunho desta fé, que o sangue de Jesus Cristo tem nos santificado. Mas tem que vir um batismo de fogo, o fogo do Espírito Santo, eliminando todo o ego, tudo que é humano, para deixar apenas o que é puro, o que é real, o que é verdadeiro. Por isso São Paulo disse: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, nisto pensai. Mas sem o fogo queimar, as coisas impuras continuarão aí. Você pode ver ali um tapete verde bonito, um gramado lindo, mas de trás do muro há um lixo, há moscas, há imundícia em outro lugar aqui na terra. Mas quando ela for queimada, purificada, não haverá um lugar imundo sequer. E assim somos nós, quando nós somos purificados, queimados com fogo divino, como Isaías foi, mesmo depois de ser um profeta, um grande pregador. Ele teve que ser queimado com fogo do altar. Então toda impureza desaparecerá. E nós teremos uma fé sobrenatural, uma fé incomum, porque não terá nenhum embaraço, nenhum choque. Mas o profeta diz: qual era a atração bem antes do julgamento atingir o mundo e destruí-lo com água? Um velho, Noé, com cerca de 120 anos de idade, construindo um barco, quando ali não havia água nenhuma para fazer flutuar um barco, uma arca. Lá em cima, por anos, de pé na porta, terminando o interior, fazendo o acabamento,
o lado de dentro, e pregando por dentro e por fora, e dizendo: o mundo será tragado pela água. Na grande era científica de então, isso não podia ser admitido pela ciência. Era, portanto, uma coisa estranha, uma coisa incomum, e que não podia ser admitido por um arrazoamento comum, por uma mente comum. Deixemos que o Espírito nos esclareça sobre estas coisas, porque isso é profundo, é interessante para nós, nesse instante em que estamos vivendo. Que marteladas são aquelas lá em cima do monte? Porque é um velho que se chama Noé, e ele está lá em cima, um velho fanático. O velho ficou no sol por muito tempo, ele está atingido pela insolação, ele está fora de sua mente, e ele está construindo o que ele chama de uma arca, e dizendo que as águas virão lá de cima, onde não existe nenhuma água, e isto afogará todas as pessoas ao redor, e todos que não ouvirem sua mensagem, e todos que não quiserem entrar naquela arca serão afogados. Já ouviu você alguma vez tal coisa? Isto era uma atração incomum, era uma coisa totalmente diferente do que se via, do que se estudava nas escolas, do que se aprendia nas igrejas. Aquilo era totalmente diferente, e por isso fez dele e sua família um homem totalmente diferente dos demais. O que fazia dele um homem diferente era sua fé. É porque ele cria diferente de todo o resto do mundo. É o que fazia dele um homem diferente. O profeta disse que a única diferença entre Israel e os egípcios era Deus. E naquele dia a única coisa que fazia Noé um homem diferente era a sua fé incomum, na palavra incomum, que veio fora dos canais humanos, dos engenhos intelectuais do homem. Ora, isso nos faz mais crentes. O que te faz uma mulher diferente, uma moça diferente? O que te faz um homem, um moço, uma criança diferente hoje? Algo deve te fazer uma pessoa diferente. Você tem as mesmas necessidades físicas. Você precisa se vestir, precisa comer, sente dores, tem necessidades, tem sentimentos, tem sentidos, como os demais. Mas existe algo que te faz pensar diferente. Existe algo no seu coração que te faz vestir diferente, se portar diferente, andar diferente, pensar diferente, cantar diferente. Há algo em você que te faz diferente. Aleluia. Existiram muitas atrações naturais no mundo antigo, como existem atrações naturais no mundo presente. O profeta Jeremias, falando no lugar de Deus, disse, Jeremias capítulo 2, verso 13, disse: o meu povo, ele não disse o povo pagão, ele disse o meu povo, fez duas maldades, uma maldade, a primeira, que sem a qual não existiria a segunda, sem o primeiro passo, aquele povo não daria o segundo. A primeira foi deixar o manancial de águas vivas. Oh, que desgraça para uma pessoa, para um povo, deixar a palavra original, o manancial de águas vivas, e não contentes com isto, se abandonassem a Deus, se abandonassem a Bíblia, e não pegassem nela mais, e não falassem em Deus mais, seria melhor para eles, se abandonassem a mensagem, se corressem do profeta, se sumissem no mundo, seria muito melhor para muitos. Vem a segunda maldade, que além de abandonar a real palavra, o verdadeiro manancial de águas vivas, perfuram cisternas rotas para si, interpretações rotas, e disso surgem credos e dogmas e grupos
Grupo aqui, grupo acolá, e cada um com um pensamento. Se um grupo for julgar o outro está perdido. Mas Deus não vai julgar a nenhum dos grupos através de um outro grupo. Deus vai julgar a todos pela sua palavra. Mas há um grande mal que não se pode deter, não pode ser retido, a não ser pelo profeta de Deus e aqueles que têm esta fé em comum. Perfurarem cisternas rotas para si, interpretações particulares. E quando você admite uma fé errada, você logicamente vai atuar de uma maneira errada. Você não pode de maneira alguma crer de uma maneira correta, verdadeira, ter uma fé genuína no que é correto e viver de uma maneira incorreta, porque o justo viverá da fé. As obras testificam de sua fé. A essas alturas é preferível ter um espírito certo, correto, estar numa doutrina errada, do que ter um espírito errado, estando numa doutrina certa. Isto quer dizer, é preferível ter um espírito correto, humilde, e estar nas denominações. Estar nas denominações, que são doutrinas erradas, do que virem para a mensagem com espíritos errados. Por quê? Se a pessoa tem um espírito correto, Deus está obrigado a revelar para aquela pessoa a verdade. Ela não permanecerá no erro. Há atrações naturais e coisas que estão chamando a atenção. Há de haver sinais. Os falsos cristos farão milagres, sinais, e haverá vindicações e coisas e mais assim. Agora, para um povo que, por causa de uma cura, corre atrás de qualquer um, esse povo será enganado facilmente. Essa pessoa que está vivendo somente pela sua parte física e vem num culto só pensando o que Deus pode fazer pelo seu físico, pela sua matéria, ela ainda está com uma fé comum. Porque nesta hora há muitas reuniões no mundo com grandes pregadores, cheios de dons, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo maravilhas no nome de Jesus Cristo, sem que nem conhecidos pelo Senhor eles são, quanto mais reconhecidos. Ele disse: não vos conheço, afastai de mim vós que praticais a iniquidade. São atrações comuns, são atrações naturais, são homens mostrando o que Deus pode fazer para o físico das pessoas. Mas há um homem que pode te trazer a um nível mais alto e mostrar o que Deus tem feito por você para a vida eterna. Tem te feito uma cidadã do reino eterno de Deus. Tem te feito um cidadão da glória eterna, um filho de Abraão, uma semente de Abraão. Abraão não ficou sem semente. Ele disse para Deus: eu não tenho semente. Deus disse: você tem sim, você terá semente. Aleluias! E eu sou uma semente de Abraão, você é uma semente de Abraão, porque a sua fé é incomum. A sua fé está crendo no sobrenatural, no que é impossível para os homens, no que está fora do alcance dos homens. E nesta noite Deus nos lança um desafio. Vamos olhar mais adiante. Não fique olhando para o barco que afundou. Olhe para os barcos que chegaram são e salvos lá no porto. Não importa a tempestade, não importa o jogo para lá e para cá, as ondas que incomodaram sua viagem, importa é uma chegada segura no porto. Agora, a fé comum se satisfaz com as coisas comuns. A fé comum se satisfaz, regozija e acha que tem tudo quando alcança coisas comuns, coisas naturais. Oh, Deus está nos abençoando. Que grande coisa, que grande obra. Estão satisfeitos e dizem: Deus está conosco. Oh, Deus está comigo. Deus está conosco.
Isso é uma fé comum. Essa fé comum se satisfaz com coisas comuns. Eu tenho meditado como um bico, uma chupetinha de criança. De uma criança se torna tudo para aquela criança, em determinados instantes. Aquela criança não pode dormir sem o biquinho na boca, não pode fazer nada sem o biquinho na boca. Ela está precisando de uma chupetinha na boca, porque aquilo que lhe satisfaz é uma chupeta. E o profeta fala que aquelas mães levavam as crianças nas reuniões naquele tempo, e elas faziam umas bonequinhas de café. Ele disse assim: veneno açucarado, de café com açúcar, e punha na boca das crianças para tapeá-las, para enganá-las, para acalentá-las. Isto porque ela é uma menininha, uma criancinha, e satisfaz com a bonequinha de veneno açucarado. Assim está o povo que tem uma fé comum, que é uma criança. Paulo disse que quando eu era menino, falava como menino, se satisfazia com brinquedos de menino. Mas agora esse povo não se satisfaz com chupetinha, com bonequinha de veneno, de interpretações, açucarados com a mensagem, com a Bíblia Sagrada. Não! E não! Esse povo tem crescido na fé! Tem crescido na fé, e é preciso que seja uma carne fresca, não um leite desnatado para alimentar esse povo. É necessário que seja a palavra real, que fira os sentimentos, que corrige, que exorta, que redargua, que leva a perder dízimos, ofertas, contribuições das pessoas, mas que corrige. O profeta diz: irmãos, vocês sustentam a minha família, vocês é que me dão carro, vocês é que me dão tudo, essa roupa que eu estou vestindo é vocês que me dão. E ai do pastor que disse para o rebanho: o que eu tenho não depende do rebanho. Ai dele. Ele disse: é por isso mesmo que eu tenho que vos exortar, por isso mesmo que eu tenho que vos corrigir, por isso mesmo que eu vos tenho que pregar toda a palavra, toda a verdade, porque senão vocês depois vão clamar sobre mim. Oh, irmãos, isso é tão profundo e tão maravilhoso. Agora, a fé incomum se satisfaz com as coisas incomuns. A fé incomum se satisfaz com as coisas incomuns. Eu pergunto: a palavra de Deus é comum? Se ela tem se tornado comum para você, é tempo de você se despertar. Se a mensagem tem caído numa rotina apenas, e você tem se tornado um crente rotineiro, tradicional, um igrejeiro apenas, é tempo de levar uma despertada. É tempo de fazer uma análise, receber uma sacudida. E há um desafio diante de todos. As moças são desafiadas pelo casamento. Sempre há mais moças na igreja do que moços. E elas estão sendo desafiadas a crerem de uma maneira irreversível: o meu Deus pode me dar um casamento na mensagem, mas se Ele não der um casamento no mundo também, eu não quero. E vice-versa. É tempo de desafio. Deus quer ver como você vai proceder, como você vai atuar na hora do seu desafio. Deus quer ver como nós atuamos. E pouco se vê dizer: basta de traumas, basta de nervosismo, chega, basta, Satanás, de me atordoar a mente, chega de falar demais, chega de precipitar, chega de avançar sem autorização, basta. É tempo de cada um começar a pôr o seu pé em lugar firme, saber o que vai fazer, ter os seus passos ordenados pelo Senhor,
Ter-o assim, diz o Senhor, em seu coração, para cada decisão, para cada passo, porque você tem uma fé em comum. Ela não é comum, ela não é aquela fé de caixinha de promessa, que, ó Deus, fala comigo, tira um versículo lá, e bota o dedo nas escrituras, bate o dedo ali onde sair é Deus falando com você. Já fizeram até doutrina disso. Não, Deus já tem te ordenado e tem falado todas as coisas acerca da vida da noiva, acerca destes eleitos em toda a palavra. Este livro foi aberto, o cordeiro sangrento. Quando João viu este livro, que não podia ninguém nem olhar sequer, um ancião veio a ele e disse: ó João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele abriu o livro, mas ele disse: quando eu olhei, eu vi um cordeiro sangrento com 7 pontas. Ele viu Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley, Branham. Ele viu 7 Espíritos de Deus, 7 olhos de Deus. E o que queremos mais se já tem chegado no 7º? 7º é perfeição, é o que é perfeito. Isto é revelado toda a palavra de Deus. Você não tem que consultar a Deus como ser uma boa esposa. Basta você abrir Efésios capítulo 5. Você encontrará o que deve ser uma esposa. Você encontrará o que deve ser um marido. Basta abrir 1 Timóteo 3, você saberá o que deve ser um pastor, o que deve ser um diácono. Não precisa perguntar a ninguém mais. Você, para ser uma cristã, não precisa perguntar a ninguém mais, porque toda esta palavra tem sido aberta. O livro foi aberto completamente. Os 7 selos foram abertos. E se isso tem acontecido, o que tem impedido a nossa perfeição? O que tem impedido nós saltarmos barreiras é que um membro fora da ordem impede todo o programa de Deus. Isto não é a denominação, por quê? Porque um membro fora de ordem lá na China está impedindo esta igreja. Um membro fora de ordem aqui está impedindo a igreja da China. Isso não é uma denominação, isso é um corpo, é um organismo vivo. E todos têm que chegar o quê? Chegar à perfeição. Quando o último chegar, então virá o rapto. Oh, Deus está nos desafiando. E vocês notem que quando Ele tem nos posto para pregar, nós devemos pregar, seja 5 ou 10 pessoas, como se estivéssemos pregando para todos os eleitos do mundo. Porque a fé é para o rápido, é para todos os eleitos do mundo. Eu estou pregando para brasileiros, para alemães, para americanos, para chineses, para venezuelanos nesta hora. Estou pregando para todo mundo. Todo eleito está sob esta palavra. Há um clamor. Você olha de um lado, não vê nada, e olha do outro, não vê nada. O que está acontecendo, meu Deus? A fé de Abraão não era todo mundo que aceitava. A fé de Noé nem todos aceitavam. A fé de Elias nem todos aceitavam. A fé do irmão Branham nem todos aceitaram. A sua fé, pensa você que toda a sua família vai aceitar a sua fé? O seu modo de vida? A sua maneira de viver? A sua maneira de crer? Não! Não se engane com isso. Não fique para trás por causa de ninguém. Siga adiante para o alvo que é Cristo. Não olhe para trás. A fé comum produz sacrifícios comuns. A fé comum produz sacrifícios somente por causa da mamãe, por causa do papai, por causa da filhinha, por causa do filhinho, por causa do carro, por causa da casa, por causa da fazenda, por causa do boi.
A fé comum produz sacrifícios dessa maneira, mas a fé em comum produz sacrifícios incomuns. Você quer ver isto? Olha o sacrifício de Abel e olha o sacrifício de Caim. Ambos ofereceram sacrifício, ambos tinham sacrifício, mas o de Caim era comum e o de Abel incomum. Incomum, sim. Por que era incomum? Simplesmente porque combinava com o plano de Deus, com a revelação. Não tinha sido maçã, fruta, legumes, verduras. O pecado não foi isto. O pecado foi sangue. Por isso o sacrifício tinha que ser sangue. Mas ali tinha que haver uma fé. E essa fé depende da semente que há em você. Dependeu da semente que havia em Caim. Dependeu da semente que havia em Abel. Agora, se nós tivéssemos tempo para vermos essa questão da semente e como nós procedemos de Abraão, aos Gálatas capítulo 3, você pode ler isso em casa. Você pode ler aquela mensagem, a semente não herda com a palha. Você pode ter agora a adoção, todos esses 4 volumes de adoção, e ver como isso vai confrontando com a palavra, sem nenhum risco de cairmos em tonterias, em fanatismos, em loucuras dentro da mensagem. Graças a Deus nós temos recebido a todos os irmãos do mundo aqui e não estamos comprometidos com nenhum grupo. Agora isso é a misericórdia de Deus. Nós amamos a todos, mas estamos comprometidos com a mensagem, com a palavra de Deus. E até aqui nós não temos tido tonterias, não temos descambado, porque Deus tem nos dado um Espírito. Enquanto nós obedecermos a esse Espírito, sem mesmo entendê-lo, certas coisas, isto estará em ordem, isto irá adiante. Satanás não pode ficar satisfeito, meus irmãos, por essa unidade e esse poder que reinou através da palavra. Ele não pode estar satisfeito com isso, porque isto é como o sacrifício de Abel. Ele não ficou satisfeito, ele procurou abafar, matar Abel. Ora, Abel não falou nada com Caim. Abel não prejudicou a Caim em coisa alguma. Quem falou com Caim foi Deus. Por que Caim não brigou com Deus? Por que Caim não tentou matar a Deus? E foi contra o seu irmão? Por causa da semente que estava em seu irmão. Ele estava assim contra Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Quando eles estavam matando os cristãos, eles estavam matando a Cristo. Quando eles estão interpretando a mensagem errada, eles estão crucificando a Cristo de novo. Por final, matam as pessoas. Matam, crucificam. Oh, que sacrifício terrível! É o sacrifício comum, é o culto comum, é o cântico comum, é a oração comum. Mas que coisa agradável, que chega às narinas de Deus, é o cântico que sai da alma, que sai do espírito, que sai de uma experiência, que vem com lágrimas. Que coisa diferente, é uma oração curta, mas que sai da alma falando com Deus. E que coisa enfadonha, aquela ladainha de horas e horas repetindo as mesmas coisas para Deus. Que coisa enfadonha. A maior oração que eu conheço na Bíblia é esta: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali era um sacrifício de um lado e outro de outro lado. Um sacrifício revelado de um lado e outro sacrifício sem revelação do outro. Se ele é filho de Deus, ele me desce daqui e salva a si próprio. E começou a murmurar e dizer: Deus é culpado disso, Deus é que tem que fazer, Deus é isso, Deus é aquilo. Senhor, lembra-te de mim
Aquele outro moço disse: levantar-me-ei e irei e farei uma ladainha com meu pai. Vou ficar lá fazendo uma ladainha tremenda. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me tenhas como um de teus jornaleiros. Cronometra isto. Aquilo já combinava com o coração do pai. A oração do eleito combina com o coração do pai. É isso que o pai mesmo está querendo te dar, minha filha. É isso que o papai queria que você pedisse. É isso que o papai queria que você fizesse. É voltar. Você não vai ser nenhum jornaleiro, coisa alguma. Você é meu filho. Toma banho, troca de roupa. Limpa essa sujeira que você trouxe do mundo. Vamos. Vista-se roupa limpa. Venha comer do novilho cevado. Toma o anel. Calça os seus pés. Porque andas tão preocupado com o que has de comer amanhã, com o futuro dos filhos. Jesus não ensinou assim. Leia São Mateus capítulo 6. Olhe para os lírios do campo, para as aves do céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O homem e a mulher têm feito da vaidade uma necessidade. O luxo tem se tornado uma necessidade. E outras coisas que vocês sabem melhor do que eu. Ah, sim. Isso são sacrifícios comuns. Agora há sacrifícios incomuns. Acontecendo coisas incomuns. E por isso você está vendo e ouvindo coisas incomuns. Muitas coisas aconteceram de público entre Jesus e o povo e os seus apóstolos, mas determinadas coisas não. Não. Como, por exemplo, a sua adoção, a transfiguração, nem mesmo todos os apóstolos estavam lá. Lá não estavam Judas, traidor, amante do dinheiro. Jesus separou seus 3 companheiros pessoais, João, Pedro, Tiago e João. E aquilo era uma coisa particular. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, os quais eu tenho separado para o meu companheirismo, para sussurrar em seus ouvidos, para falar em seus ouvidos, para falar nas madrugadas, para falar na viagem, falar no trabalho, falar até dormindo. Deus está falando com seus filhos constantemente, como o diabo está falando com sua semente constantemente. Vamos, mas Deus está falando diferente à sua noiva. Você é linda, você é formosa. Aleluia, os cantares de Salomão expressam isto. Oh, minha bela esposa, oh, minha bela jovem, como tenho pressa de te levar para o meu regaço, para as bodas do cordeiro. Pouco se fala em arrebatamento nas conversações. Em cada dificuldade, o que está na frente? É a mensagem? Em cada dificuldade que um crente enfrenta, o que está na frente? É o arrebatamento? O arrebatamento às vezes está em terceiro lugar. Está perdendo a corrida. O arrebatamento está em último lugar.
Mas você quer ver um sacrifício em comum? É a obediência total à palavra. Deus não se agrada que a pessoa comece a ferir os seus joelhos e sair com calos nos joelhos e sangrando a si mesmo e batendo em si mesmo e se acabando, quase que como um suicídio até. Não, Deus não se agrada disso. O sacrifício que agrada a Deus é a obediência. Se você obedece à palavra, fique sabendo, você vai enfrentar lutas. E essas lutas agradam a Deus, que são contraídas pela obediência à palavra, não pela ambição, não pela vaidade. Se põe a clamar contra um e outro. O eleito não tem que clamar de ninguém. O eleito não tem que clamar de custo de vida. O filho de Deus não tem nada que reclamar. Tudo vai bem. Eu posso ir embora para casa de a pé, posso ir de bicicleta, mas Deus me deu um carro, diz o profeta. Deus me deu um carro, então eu vou de carro para casa. E se eu tiver de ir de a pé, de bicicleta, eu vou cantando. Se eu vou de carro, eu vou cantando. Se eu vou de a pé, eu vou cantando. Não importa, ele diz na mensagem, estatura varão perfeito, se é numa casa grande, se é numa choupana, seja o que esteja acontecendo, de todos os modos, você já está com ele, você já conhece o reino de seu pai, você conhece porque você veio de lá, a sua alma veio de lá, essa semente veio de lá, porque só o que veio do céu é que volta para o céu. Aleluia! De onde vem você, florzinha? Ó, florzinha, você enfrentou a neve, o gelo aprofundou aqui. Eu acendi fogo aqui sobre este lugar, e agora aqui tem uma florzinha de novo. Ó, florzinha, de onde vem você? De onde vem você? A neve caiu, o gelo caiu, o fogo veio, mas você brotou de novo. Aqui está você, dizendo, estou aqui, Senhor, porque aqui tu me puseste, estou aqui na tua palavra, estou aqui no Senhor, estou aqui no Espírito, estou aqui nesse poço de vida eterna. Oh, glórias, aleluia. O sacrifício do eleito é incomum. Você é uma pessoa incomum. Você sabia disso? Por que se popularizar tanto? Por que ser tão fácil? Por que estar com muitas conversinhas o dia todo? Por quê? Por que essas coisas? Você é uma pessoa incomum, porque o Deus que está em você é incomum. O Deus que está em você é incomum. Ele é raro. É místico, não é entendido, diz o profeta. Isso é um desafio. Quando você admitir isso de corpo, alma e espírito, Deus tomará a posição na sua vida, tomará a posição por você, falará por você, agirá por você, andará por você, cantará por você, pregará por você, orará por você. Carregaria Jesus a sua cruz sozinho? Porventura não carregaria também eu a minha? Lá estava o ponto final de um assunto, de um sofrimento de anos de uma mulherzinha que sofria com um marido beberrão e jogador. Aleluia. O sacrifício do eleito é incomum porque você tem um Deus em comum. É um Deus raro. Você creu na maior mensagem de todas as eras. De todas as eras. Você sabia disso? Aqueles pastores creram na maior mensagem da era. O Messias está na terra. Sim. Por falar o Messias está na terra, agora ele está de novo. Está. É um homem ali. Ali em Porto Rico? É ali em algum lugar? Não, Jesus disse... Quando disser que o Cristo está aqui ou ali, não saia. Isso é mentira. O Cristo está aqui. Está em você.
É em você. Não é um homem. Não sou eu. Não sou eu. A coisa não está só comigo, não. Foi um homem ungido, mas agora é um povo ungido. Ele revelou o ministério do Filho do Homem. É Deus em um homem, profeta. Mas agora, esse Espírito foi derramado. Está sobre a sua noiva. Isso é Filho de Deus, é o corpo. Filho de Deus. Se esse corpo tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, está muito bem. Mas é um povo, não um homem. Não eu com a chave sozinho na mão. Eu que sou o São Pedro da mensagem. Eu que abro e fecho a porta. Não! Agora é você. É Cristo em você. Esse é o mistério revelado. Isso estava dentro dos 7 trovões. Deus em Cristo, Cristo na igreja, e essa igreja no reino restaurado. Aleluia! Isso é certo? Mas você nunca crerá numa mentira. Espere um pouquinho. Nessa mensagem, adoção, parágrafo 196, o 2º volume, Manifestação dos Filhos de Deus, o profeta diz, irmão Branham: ó, irmã Scott, eu creio que é assentada aqui. Não é a senhora que está com aquela mulher hoje. Há ensinamento indo ao redor do mundo em algum lugar. Ao redor do mundo, em algum lugar. Ao redor de diferentes partes do país. Eu o ouvi muito. Que Jesus está aqui na terra. Andando em um corpo. Ele vem e faz isto. O profeta irmão Branham diz: isto é uma mentira. Isto é uma mentira. É o seu Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui e ele está tentando colocar a sua igreja em ordem, colocá-la na terra prometida. Então eles podem entrar para que então todos os inimigos sejam expulsos. Você já sabe que Canaã representa o batismo do Espírito Santo. Você ainda tem luta dentro de Canaã. Você ainda tem que discernir o inimigo. Mas essa é a coisa, irmãos. Na mensagem Fé Perfeita, ele diz aqui, parágrafo 11: agora bem, a fé está baseada no perdão. E como dissemos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja, não o pastor Joaquim, lá do Brasil, a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. A mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 115, ele diz: quando essa igreja conhecer a sua posição e o que ela é, então virá o rapto. É a igreja, é o povo, não um homem. Se for só um homem, isso está errado, isso vai cair, isso vai distorcer, isso vai estrumbicar. Mas é sacrifício vivo, agradável a Deus. Está aqui a sua vida, é seu corpo, é seu entendimento. O amor superou o entendimento. O amor é a palavra, o amor é Cristo, o amor é Deus, é perfeito. Que em parte está aniquilado, não o que eu sinto mais, mas sim o que eu creio. Jesus nunca disse se você sentir, ele disse assim: se você crer. Aleluia! Não é o que você sente, é o que você crê. Mas há uma coisa que ia ser destacada nessa leitura que fizemos: e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Irmãos, enquanto ele oferecia o sacrifício, vinham aves, e ele tinha naturalmente que ficar enxotando aquilo para guardar o seu sacrifício, para guardar a sua oferta. Não é isso que está acontecendo? Você tem que enxotar tudo quanto é espírito errado, enquanto você está oferecendo a sua vida no altar.
Você tem que se livrar de espíritos errados que querem te segurar no banco para não deixar dar o seu passo definitivo para a vida eterna. Você tem que soltar tantas coisas na mente e bater com isso para lá e para cá. Mas isso é uma fase do tempo da vida cristã. Ele quer ver quem continua sendo aquela mesma semente. Muitas coisas hão de acontecer no nosso meio. Isto para provar a sua fé, para ver se você cria era no homem que estava na sua frente, ou era na palavra que aquele homem pregava. Por isso que nós temos de ter uma fé viva na mensagem do profeta, porque 1000 cai à nossa direita, 10.000 à esquerda ou vice-versa. Nós não seremos atingidos. Por quê? Porque a mensagem é infalível, a mensagem não erra, a mensagem é correta. O que se transtorna somos nós. Nós é quem confundimos as coisas com nossa cabecinha teimosa. Mas ela permanece perfeita como ela é. Mas há um momento na vida de Abraão que esse é diferente. Ele não tinha que estar enxotando aves. Como a gente vai comer lá em casa, tem que estar tangendo os mosquitos para não cair no prato. Você está comendo uma comida gostosa, mas tem que ter alguém sempre com cuidado com as moscas, com os mosquitos. Não. Sabe que hora? Na hora que ele estava com Eloí. Pare um pouquinho. Pense nisto. A que hora você está vivendo? Que fase você está da vida? Comendo com Eloí, ele não tinha que tanger nada. Recebendo a palavra viva e eficaz, pessoalmente de Deus. Deus falando com ele cara a cara, boca a boca. Deus falava com ele e ele falava com Deus. Deus havia se encontrado na terra com o seu filho Abraão. Pense em você nessa fase agora. Não apenas saindo de Ur, tangendo aves na hora de sacrifício. Sai pensamento, pensamento, vai para lá, vai para lá. Não aceita isso, sai que Jesus tem poder, sai que Jesus tem poder, sai que Jesus tem poder. De repente, você entra na presença de Deus, e Deus vem à sua presença, você fala com Deus cara a cara. Deus falando com você cara a cara, é a mensagem. Você não tem que tanger interpretação alguma, dogma algum. Aleluia! Ah, mas o irmão disse que é assim, o irmão fulano disse que é assim, o irmão ciclano disse que é assim. Não, não. Toda a confusão acaba, a mente está limpa. Você está comendo a novilha cevada ali com ele e ouvindo dele próprio o que você é, o que vai acontecer com você. Sabe o que ele diz? O Filho vai se manifestar através de você. É o Filho de Deus, é a voz do arcanjo, é a promessa que ele está fazendo nesta hora, mas não é para quem está tangendo aves ainda. É para quem está totalmente livre, desimpedido. Pastor, aconteceu isso comigo. Está enredado. Não sou culpado, você não é culpado, Deus não é culpado. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ali não havia coisa alguma. A única coisa que pôde impedir, interromper alguma coisa, foi Sara, que estava ali de lado na tenda, duvidando de si mesma. Como posso eu crer nisto? Eu já sou velha, meus costumes já cessaram. Como pode ser isto? E você se põe a pensar, como pode ser isto? Deus vai chamar os mortos. Esse é o corpo de Cristo. Mas como eu assentar numa mesa daquela? Eu não sei nem pegar num garfo, eu não tenho educação, eu não sei comer,
na presença dos outros, eu fico acanhado. Eu não sei nem entrar num restaurante. Agora, como que eu vou sentar naquela mesa de milhares e milhares de quilômetros, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? É você mesmo que vai, aceite de coração. Aleluia! A ética de lá é unânime, a língua é uma só, o sistema é um só, o alimento é um só, a palavra é uma só. Aleluia! Glória a Deus, porque o Deus é um só, a mesa é uma só, não haverá nenhum necessitado ali. Ei, glória a Deus! Você crê nisso? Aleluia! Fé para o sobrenatural. Eu teria outra mensagem aqui baseada nisso. Fé para o sobrenatural. A fé perfeita leva a igreja aos tempos apostólicos. E a fé perfeita leva a igreja a mais do que os tempos apostólicos. Leva para o milênio. Leva a igreja para trás, mas depois leva para frente, para a eternidade. Aleluia! Adoção, primeiro volume, parágrafo 111, é um desafio. Muitas pessoas têm medo de você agir de uma maneira engraçada. Muitas pessoas têm medo que o Espírito Santo te faça fazer algo que você estará envergonhado perante as pessoas. Muitas pessoas têm medo delas chorarem e de sua amada ver-lhe chorando, ou a mamãe, ou seu vizinho, ou seu patrão te ver, o mundo ver. Você vivendo essa fé sobrenatural, crendo em toda a promessa de Deus. Quando Davi vinha trazendo a arca de volta, ele bailava e dançava e saltava e rejubilava ao lado da arca e pulava para lá e gritava glórias a Deus. O Senhor tem voltado, a mensagem voltou, Elias veio restaurar todas as coisas. Saltava e gritava e rejubilava. Se há uma pessoa que deve viver feliz, é você, mulher, é você, homem. Aleluia! Lá estava uma mulher a quem Davi muito amou, filha de Saul. Mical, lá da janela da casa, viu seu marido lá embaixo e disse: que tipo de marido que eu tenho? Eu gostaria de ter um homem, mas me casei com um moleque. Veja que fanfarra ele está fazendo no meio da rua. Que coisa terrível. E diz a Bíblia que ela o desprezou em seu coração, porque ele bailava, dançava ao lado da arca do Senhor. Porque ele se tornou como uma criança nos braços do pai, embalado para lá, embalado para cá, na presença de Deus, na arca. E é como você está, você tem que ser desprezado por alguém. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, se referindo a incrédulos, mas a mim ele aborrece. E ele deixou bem claro que todos que vêm com ele estarão desta maneira. O profeta disse: aqueles que ficarem comigo ficarão num lugar terrível, de crítica, de zombaria, de escárnio. Mas é 1000 vezes preferível estar aqui com o profeta de Deus, zombado, escarnecido aqui na terra, estar lá naquela mesa, nas bodas do Cordeiro depois, do que estar aqui sendo bem aceito pelos homens, pela sociedade, e depois lá ficar como aquele cachorrinho olhando a mesa de longe. Oh, mas aquela é a minha lavadeira? Que coisa terrível! É ela mesmo, ela é minha cozinheira. Foi aquele empregadinho meu. É ele nessa situação. Oh, quantas vezes eu vi aquele homem com camisa remendada, calça arregaçada, com enxada nas costas, para capinar a minha fazenda, lá na minha roça. Quantas vezes eu gritei com ele, ele abaixou a cabeça.
Quantas vezes eu dei o salário minguado para ele, roubei do seu suor, e agora é ele, é ela. Essa é a mulher que eu desprezei quando vivia com ela. Essa é a mulher que eu machuquei, que eu espanquei. Aquele marido incrédulo, desumano, vai ver isto naquele dia. É ela sim. É meu pai. É minha mãe. Ai, inferno. Eles verão aquele a quem trespassaram. Eu sou o Jesus Cristo a quem tu persegues. Eles verão, eles estão te trespassando hoje, e eles verão aquele a quem trespassaram. Verão sim, trespassaram com seus credos, com suas interpretações. Você crê na promessa de Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê que ela é para você? A sua fé é em comum, então. Dá um salto, um grito de fé. Diga: onde estou? Onde estou que eu não posso crer em toda a palavra? Ela é para mim. Sara duvidou, porque a sua possibilidade já tinha acabado. Então a coisa tinha que ser sobrenatural. Por uma fé comum, ela diria: bom, está bem, doutor, está bem. Agora sim, o doutor disse que eu vou criar. Que coisa maravilhosa. Sim, o doutor disse, mas ela devia dizer ali: meu marido não conversa com qualquer pessoa, ele não crê em qualquer coisa que chega. Se ele aceitou esse aí e está crendo nele, é porque isso é Deus falando. A minha cabeça não é uma cabeça tonta. O meu marido está conversando com alguém estranho, diferente. O melhor que eu faço é crer nessa promessa. Ela devia ter dito isso. Logo o Senhor ali pelas costas revelou o seu pensamento e disse: por que Sara está fazendo isso? E diz o irmão Brana: Deus não matou a Sara ali porque ela estava em Abraão. E a razão porque ainda não morremos é porque estamos em Cristo. Porque chega de duvidar, chega de descrer. Creia no que você é hoje. Creia nas promessas. Isso não é para o mundo, é para você. Aleluia. Glória a Deus. Inclinemos nossas cabeças, amados. Você pode fazer uma curta oração, diferente das demais, saída da sua alma a Deus a seu respeito. Se você pode fazer, faça uma oraçãozinha a seu respeito. Não pense em filho agora não, nem marido, nem ninguém no mundo. Pense agora em você. Faça uma oração em torno do que você crê, do que você tem aceito, para você, para seu arrebatamento, para a sua subida. Não pense em ninguém não. Senhor, ajuda-me a viver o que eu prego, Senhor. Ajuda-me, ó Pai, a viver o que eu prego. Ajuda-me a viver aquilo que ensino. Ajuda-me a ser aquilo que eu devo ser, ó Pai. Ajuda-me, Senhor. Os discípulos oraram: ajuda a nossa fé, Senhor. Dá-me a fé perfeita, Senhor, para o rapto perfeito, a graça suprema, da fé suprema, para a hora suprema. Em nome de Jesus Cristo,
Amém. Amém. Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no Calvário. Você o ama, cante. Cante de coração. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Aleluia. 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 Glória a Deus. Por que você o ama? Porque Ele primeiro te amou e te comprou, te resgatou lá no madeiro do Calvário. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu peço ao Senhor Jesus nesta hora curar e libertar as pessoas que vão usar essas peças de roupas. Também esses pedidos que estão diante do Senhor. Nós lembramos de Atos 19. Lembramos de todos os irmãos em toda a terra, todos que estão gemendo, necessitados, desejando um alimento espiritual do seu devido tempo, desejando uma palavra de oração para a sua cura, para a sua libertação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá sobretudo o Espírito da palavra, o Espírito Santo para os teus filhos prosseguirem a guerra, a jornada gloriosa que está já no último quilômetro, ó Deus, na chegada já, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.